A maioria das pessoas não tomam uma decisão, não é porque elas não sabem como, é porque elas não decidiram e, portanto, elas não querem. Vamos conversar sobre isso hoje. Muitas pessoas me escrevem, falam comigo nas redes sociais, me mandam mensagem e algumas eu percebo que vêm fazendo as mesmas perguntas por muito tempo. Como sair dessa relação? Como que eu consigo isso e assim, assim? E muitas coisas nesse sentido, como, gente, se você aprender isso, você vai se libertar. Você não toma decisão, não é porque você não sabe como, porque não existe uma fórmula, não existe esse como, não existe. A gente toma uma decisão porque a gente precisa tomar. Então, como é que eu faço isso? Eu faço. É intuitivo, é instantâneo. Em 2021, eu criei ali uma hashtag Tarja Preta Decisão. E eu comecei a receitar esse medicamento aqui, que eu vou pedir aqui para colocar aí na tela para você ver. E se você não sabe onde comprar, você pode vir aqui todo dia que você vai encontrar e eu posso te ajudar a tomar essa medicação. Se você todo dia acordar de manhã e tomar um comprimidinho de Tarja Preta Decisão, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Tá, Sayonara? Mas se você disse que a gente não toma decisão porque a gente não quer, então como é que eu faço? Eu tenho que querer. E a grande verdade é que para você alcançar o que 5% das pessoas no mundo têm, você precisa fazer o que 95% das pessoas no mundo não querem fazer. Então não basta só eu querer, eu tenho que fazer. Ainda nesse tema decisão, eu quero aproveitar aqui para já te convidar, se você não está inscrito nessa nossa semana, que começa dia 6 de maio agora, né? Estamos em 2024, mas se você estiver vendo esse vídeo em outro momento, tudo bem. No link que a gente vai deixar aqui abaixo, vai ter um direcionamento para você tomar uma decisão. Não importa se você está vendo 25, 26, 27, 2030, 2040, 2050. Vai ter links aqui para te ajudar. Tome a decisão de ver a descrição do vídeo, né? Queira fazer alguma coisa. E aí eu quero te convidar, porque essa semana a gente vai estar uma semana inteira na nossa jornada do amor falando sobre decisão. É a nossa primeira aula, inclusive, que já deve estar salvo em algum lugar aí, ou se você não assistiu ao vivo, agora você vai seguir as outras aulas. Enfim, então já está convidado. Seguimos aqui o nosso assunto. Mas como é que então eu tomo uma decisão se não existe um jeito para tomar uma decisão? Não existe um jeito, porque um jeito seria assim, mas como? Me fala aí como é que eu faço. Não existe, sabe? Não existe esse como é que eu faço. Mas existe o eu faço a partir do momento que eu decidi. Então, uma outra coisa que eu falo muito é exatamente esse complemento. O que importa não é eu decidir. O que importa é eu fazer aquilo que eu decidi que eu iria fazer. Então, eu não faço porque eu não quero, porque eu me deixo levar pelas outras diversões, pelas outras distrações. Então, você precisa ter uma organização mental, uma organização emocional, um controle da situação, de tal maneira que, ao findar o dia de hoje, você olhe para o seu dia e fale: eu fiz. Eu fiz o quê? O que eu decidi fazer hoje, tá? Se você precisa tomar uma grande decisão como sair de um relacionamento abusivo, eu preciso me divorciar porque eu estou vivendo em uma relação abusiva. Então, é uma decisão grande, especialmente quando temos filhos. Ok,
essa decisão grande, ela precede ela vem através de pequenas decisões. Eu não dou um pulo muito alto da noite para o dia. Eu vou aprendendo a pular, eu vou aprendendo, eu vou aprendendo, eu vou aprendendo, até que um dia eu consigo dar um grande salto e tomar decisões grandiosas, como uma separação, uma entrada numa faculdade, entrar e sair, né? Fazer uma formação, transformar a sua história, mudar de país. Eu me mudei do Brasil e vim morar na Austrália. Eu tinha 47 anos, eu tinha uma carreira consolidada, eu tinha meus consultórios muito bem estabelecidos, com pacientes acomodados, né? Porque há uns anos atrás nem se sonhava em atendimento online. O que é isso? Atendimento online, né? O máximo que poderia acontecer era a gente falar com um paciente, se fosse uma emergência, por telefone. Fora isso, não existia essa coisa, liga a câmera aí, vamos conversar, vamos fazer uma consulta, né? E hoje, eu, por exemplo, não tenho outro tipo de atendimento senão esse, remoto. Mas eu não dou um salto tão grande assim. O que que me fez dar esse salto? Se estava tudo bem estabelecido na minha vida, se eu estava tranquila, o que que me fez fazer isso? Foi pequenas atitudes que eu fui tomando ao longo da vida e aquilo foi me fazendo tomar as rédeas da minha vida. Então eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando e aquilo começou a crescer dentro de mim e eu fui tomando pequenas atitudes que foi me encaminhando para o lugar que eu queria chegar, mas nem sabia como. Na grande maioria das vezes, você sabe ou você imagina alguma coisa que você deseja muito. E se você não sabe, se você não imagina, se você não tem isso muito claro, já deixo aqui, ó, estrelinhas aqui para você. Você precisa disso. Você precisa sonhar, você precisa ter sonhos, você precisa aprender a visualizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, a vida que você quer ter. Por quê? É daí que tudo começa. Eu começo com essa coisa aqui dentro da minha mente que não se sabe explicar muito bem, então a gente chama de sonhos, de visão, de idealização, né? Então, até eu chegar ao real, eu passo pelo ideal. Então, eu vou pensando ali, eu vou construindo o que eu quero para minha vida, e aí eu olho de repente para minha casa e eu começo a imaginar a casa que eu queria ter, e eu começo a ser grata pela casa que eu tenho. Cuido da minha casa e vou cuidando dessa minha casa e pensando, e, né, assim que eu puder, eu quero mudar dessa casa, eu quero uma casa assim, uma casa assado. E aí, quando chegar uma casa cozida, você fala: não, eu não quero cozida, não, eu quero assim e assado. Cozida eu não quero. Por quê? Porque eu sei como é que é o assim, o assado, né? Então, a vida que você quer, você sabe. E eu sabia a vida que eu queria para mim. E eu sabia o que eu merecia, tá? Eu sabia o que eu merecia e eu pensava assim: eu não mereço isso. Eu não mereço essa vida que eu estou vivendo. Eu não mereço, então eu quero mudar. Que eu iria para a Austrália, eu não fazia a menor ideia, mas eu comecei a caminhar. E nessa caminhada, eu estava indo em direção a uma decisão. E aí, quando eu tomei essa decisão, gente, é uma coisa que você vai e não volta. Está decidido. Pá. E aí você segue em direção àquilo, você se lança, você mergulha, você pula. E aí, por que que esse salto foi grande? Porque eu já estava muito preparada. Eu já vinha dando muitos pequenos pulos, eu já vinha tomando muitas pequenas decisões na minha vida, como o divórcio, por exemplo, que infelizmente eu passei por dois. E eu digo infelizmente porque o divórcio é uma coisa muito desagradável, né? E acredito que todo mundo que já passou por um divórcio sabe do que eu estou falando. E a gente não quer passar por um divórcio, porque aquela pessoa foi a pessoa que você se casou. Então, se você se casou, você não casou querendo se separar, não é mesmo? Então, quando isso acontece, isso faz.
faz a gente se sentir impotente, faz a gente se sentir insuficiente, faz a gente se sentir fracassado. E aqui tem um ponto muito importante que ajuda a gente a crescer essa musculatura para tomar grandes decisões, que é o fracasso. Nesse fracasso, a gente se fortalece. E quando você aprender que as suas derrotas, os seus fracassos, os seus erros, eles estão te fortalecendo, você vai ser mais grata à vida, mais grato, e isso vai levar você a tomar maiores decisões. Então, como eu tomo uma decisão me respeitando porque eu errei e não me crucificando. Tá bom, eu errei, mas eu estou sabendo reconhecer que isso aqui está errado. E algumas pessoas vivem nesse lugar errado e não conseguem ver isso. Então, se você estiver vendo o quanto você está errando, já é um grande avanço. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Você consegue ver os seus erros? Você consegue enxergar os seus pontos negativos? Se você consegue enxergar aonde está errado, ou se você consegue pelo menos sentir, porque a nossa intuição é a arma mais poderosa que a gente pode ter na vida. Então, se você já está sentindo, se já existe uma intuição na tua vida de que algo está muito ruim, essa intuição está te mostrando que você precisa tomar uma decisão. E aí você começa em direção a isso. Então, vamos pensar numa pessoa que acorda de manhã e que está vivendo aí um período muito desagradável de ansiedade ou de depressão, que as duas, embora pareçam ser tão distintas, são complementares. O período de ansiedade prolongado não tratado te leva à depressão, né? Então, você acorda e tem tanta ansiedade que você fica rodando assim, igual um cachorrinho perdido. E aí você começa pequenas coisas e não termina nenhuma delas. Vamos dizer na vida da mulher. Ela acorda, ela bota a roupa na máquina, a roupa está batendo e ela acordou toda animada. Hoje eu vou lavar roupa, vou fazer comida, vou arrumar casa, vou cuidar dos filhos, sei lá. Ou vou começar uma dieta, ou vou começar na academia. Então você acorda com 100 planos. E no fim do dia, você iniciou 50, não terminou nem 40 e 10 você já está jogando fora e desistindo deles, e os outros 40 que você começou talvez nunca nem sejam terminados. A roupa que você bateu, que você colocou na máquina às vezes para bater, você nem tirou. Então, quando você abrir a máquina, você vai lá e a máquina já está, a roupa já está até com cheiro ruim, porque ficou lavada lá dentro por muito tempo e você não teve a decisão, você não teve a vontade de ir lá e tirar, e pendurar, colocar no varal, ou botar na secadora, não sei. Então, como é que eu tomo decisões se eu não tenho vontade, se eu não tenho desejo? Eu preciso lutar contra mim. Eu preciso aceitar os meus erros. Eu preciso entender que nem sempre a gente acerta, mas eu não posso desistir. E como é que eu faço para não desistir? Aí eu preciso visualizar. Aí eu preciso fechar os meus olhos, eu preciso aprender a meditar, eu preciso aprender a sair um pouquinho do meu corpo físico e ouvir a minha alma, o meu coração e me pedir perdão e entender, olha, tá tudo bem. Você está perdoada porque hoje você acabou não fazendo nada do que você planejou, mas amanhã eu prometo que você vai conseguir. Fala com você. Começa a visualizar o que você sonha, o que você deseja e entender que os seus fracassos, ao contrário do que você possa imaginar, eles são extremamente fundamentais para o teu crescimento, para o teu fortalecimento.
Então, aquilo que te enfraqueceu, né, por uma decisão errada, ou vamos dizer que nenhuma decisão é errada. Ela foi a decisão que você tomou, mas infelizmente não te levou ao lugar que você queria. E o que que vai acontecer com isso? Você vai crescer, você vai se fortalecer. Quando eu tomei a decisão de me casar, é, eu acreditava que eu estava tomando a decisão certa. E depois eu vi que que eu tinha tomado a decisão errada. E aí eu precisei me perdoar e eu precisei reconhecer que eu precisava encarar para o mundo aquele divórcio, encarar para mim, aceitar para mim mesmo e aceitar diante da sociedade que não tinha dado certo. E muitas vezes nós não tomamos essa decisão certa agora, simplesmente para não dar o braço a torcer, que a decisão que você tomou anterior estava errada. Então, para não admitir que você errou, você continua errando. Olha que loucura. Mas é o que acontece. Então, a maioria das pessoas não tomam decisões, não é porque elas não querem, ou melhor, não é porque elas não sabem o que tem que decidir, é porque elas não querem. Porque quando você deseja, você faz. E eu quero. Então eu quero tomar uma decisão. Como que eu faço? Eu faço. Simplesmente eu faço. E qualquer outro segredo, e qualquer outro milagre, qualquer outro truque, qualquer outro caminho que a pessoa que você ouvir, eu vou te dar 3 passos para você tomar uma decisão, eu já ficaria com o pé atrás. Porque não existe 3 passos, nem 10, nem 5, nem 20. Essa é uma decisão que está. Tomar decisão é muito além de 3 passos, sabe? É um tratar, é um curar que antecede a decisão que você toma. Então você tem que se curar da sua vaidade, da sua prepotência. Você tem que ser uma pessoa humilde para reconhecer que você errou e que você está decidida. E aí você vai em direção ao que você quer. As nossas decisões, de modo geral, elas chocam, elas abalam as pessoas que estão à nossa volta. Mas elas abalam, acredite, não é de uma forma negativa, como a gente às vezes pensa que pode ser. Elas abalam de uma forma positiva, no sentido de que você teve coragem para decidir algo que eu vivo há anos e não tenho coragem de decidir. Então, comece trabalhando a sua vontade. Comece se perdoando, comece sendo uma pessoa humilde, reconhecendo que você precisa tomar uma decisão. Comece sendo uma pessoa que não vai colocar a culpa no outro. Então, não se vitimize, mas se protagonize. Não seja vítima da sua história, mas seja protagonista dela. Ah, coitada de mim, coitado de mim, que encontrei essa pessoa que me fez tão mal. Não, ela não te fez tão mal, ela fez você aprender e crescer. E agora você toma a decisão de sair desse lugar que não está bom para você. Não coloque a culpa no outro pelo que te aconteceu, mas tome a decisão de ser protagonista da sua história. É claro que as pessoas erram, e às vezes as pessoas erram com a gente. Nós sofremos traições, nós sofremos golpes que a gente não esperava sofrer. E aí a gente precisa tomar uma decisão ou ficar naquele lugar aonde você foi traído, aonde você foi golpeado, né? Te deram ali um soco e você continua ali esperando o próximo soco. Não, eu não vou ficar aqui para esperar que você erre novamente comigo. Isso é algo que acontece muito nas relações abusivas.
Então, não deixe isso acontecer com você, mas não espere algo mágico acontecer para que você tome uma decisão. Decida decidir. E eu quero te convidar a usar essa hashtag Tarja Preta Decisão e tomar esse comprimidinho aqui todos os dias de manhã. E ainda que você tome e ele não faça muito efeito, continue tomando, porque ao longo do processo o remédio vai agir. Não é assim com os medicamentos reais, né? Os medicamentos que a gente toma, como esse aqui, por exemplo, que é um medicamento real, eu tomo hoje e hoje mesmo ele já mudou a minha vida? Não. Isso não é um calmante que eu durmo para dormir, durmo para dormir, não, né, gente? Que eu tomo para dormir, durmo. Quando eu acordo, ele não mudou minha vida. Só me fez dormir ali naquele momento. Remedinho para dor de cabeça, tira a dorzinha de cabeça, quer dizer que nunca mais você vai ter dor de cabeça? Não. Mas você vai tomando, não é esse medicação. A decisão é uma medicação como um antibiótico. Ele tem um ciclo. E esse ciclo, ele vai matando essa bactéria da procrastinação, essa bactéria do orgulho ferido, né? As pessoas são muito orgulhosas. Então, por orgulho, a gente não dá o braço a torcer. No meu primeiro casamento, na lua de mel, eu queria me divorciar. Como é que eu ia fazer isso? Eu tinha 20 anos. Eu fui contra a minha família. Eu fui contra as pessoas que me amavam e que falavam para mim, que falaram para mim na época: não se case. Esse casamento não vai dar certo. Essa pessoa não é para você. Mas eu sabia de tudo. Eu queria ser eu. Imagina, eu sei o que que eu estou fazendo. E a gente não sabe, né? Como é que a gente sabe o que está fazendo com 20 anos de idade, gente? A gente não sabe. Mas eu precisei ser humilde agora, né? E eu esperei quase 10 anos para tomar essa decisão. Por quê? Porque eu fiquei ali, né, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Um erro só não bastou, não. Tinha que ter muitos erros. Um problema só estava pouco. Então eu fui esperando o problema crescer. E o problema cresce. O problema cresce. As decepções aumentam. A ferida cresce. Por quê? Porque a gente não é humilde. Porque o orgulho ferido não deixa a gente tomar uma decisão, que muitas vezes pode ser a decisão de dar um passo para trás. Então, eu quero te convidar a dar um passo para frente e tomar a decisão de mudar a sua vida, transformar a sua história. Essa semana começa a nossa jornada aí, a jornada do amor, aonde a gente está dando o pontapé inicial para o nosso mais novo projeto, da nossa primeira turma do mapeamento das relações. Eu sou autora do Mapeamento das Emoções, que é um curso online que tem sido assim transformador, revolucionário na educação emocional, onde eu tenho me aliado a grandes universidades e professores de universidades têm me procurado para a gente criar um grande projeto com esse projeto de ensino de educação emocional. Então, o mapeamento das emoções já é uma revolução e agora, então, a gente construiu o mapeamento das relações Me and You, que tem como objetivo cuidar de você emocionalmente, assim, especificamente no casamento, na família. Eu sou especialista de casal e família. Em 2020, eu lancei esse livro. E a família, como vai? E eu quero te fazer essa pergunta. E a família, como vai? Como vai a sua família? Como vai o seu relacionamento amoroso? Como vai o seu casamento? Você está vivendo uma situação de divórcio, de um casamento que você às vezes quer se divorciar, mas acredite, pode ser que você esteja redondamente enganado, enganada. E quando você começar a mapear essa relação, você vai entender tantas coisas, e isso pode ser aí um grande divisor de água na sua vida, e você pode salvar o seu casamento, assim como algumas alunas minhas que fizeram o mapeamento das emoções salvaram o casamento delas. Esse é meu objetivo, que você salve seu casamento, que você salve a sua família, mas, sobretudo,
que você salve você. Porque se você salvar você, ainda que o seu casamento precise passar por uma dissolução, você estará firme, pronta, segura, seguro para entrar numa relação saudável, numa relação de amor, de carinho, aonde você vai aprender também a tomar decisões assertivas. Eu espero que essa palavra aí germine na sua vida e traga muita luzinha para você. Um beijo grande para vocês, bate aqui, hi-fi, e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Beijo grande, bye bye.